Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Avalis McMorrigan, druida do Lanayangalar Clan, membro filiado ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui contribuindo com o Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, do qual eu tenho muito carinho e sempre tento participar, né, já há bastante tempo aí com grandes parcerias. É uma tristeza muito grande que esse ano não consiga ir presencial, estou morrendo de saudades, é um evento incrível. Mas, dada a minha impossibilidade, eu não deixaria de contribuir com esse evento incrível, com a produção, com todo mundo, e mandar o meu beijo caloroso para vocês do presencial e do online, né, participando mais uma vez da versão online aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou, né, como eu disse, druida do Lanayangalar Clan. Também participo do Fitnamagian Shi, coordenado pela Rowena. E sou antropólogo de formação, com mestrado e doutorado em ciência da religião. E atualmente professor do Departamento, né, de Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Então, trabalho aí bastante tempo com religião, mas aqui meu papo hoje com vocês vai ser um papo de uma pessoa de fé, né? Vai ser o papo de uma pessoa de dentro do druidismo, falando do próprio druidismo, do próprio movimento e do que muitas dessas coisas significam para mim. Então, pra gente começar, assim, né, de um ponto de vista mais geral, eu gostaria, na verdade, de convidar vocês a um debate que eu espero não falar muito, né? Eu espero que eu não me delongue nessa palestra. Eu fiz uma palestra bastante curta, em que eu quero trazer problematizações, eu quero levar questões para a gente pensar, e aí eu convido você a deixar registrado aqui nos comentários para mim, para a gente debater, para a gente trazer esse debate, né? Essa palestra, ela vem de certa forma como uma sequência das palestras online que eu tenho feito nesses eventos, né, já desde 2020, em que eu tenho problematizado algumas coisas, alguns conceitos, algumas demandas, e essa foi inspirada pela minha querida Sunny, né, então dedico a ela essa palestra, e eu gostaria, na verdade, que não fosse uma palestra, mas um bate-papo. Como não nos é possível, né, fazer um bate-papo assim, nesse formato, eu convido vocês para os comentários, e não só convido vocês para os comentários, como convido para reflexão, para que a gente possa fazer um debate talvez a níveis mais lentos, mais diluídos, em que as reflexões, as ações, os textos, as problematizações e as discussões vão surgindo aí ao longo do tempo, à medida em que vocês assistirem esse vídeo, né? Então, assim, fica mais ou menos estipulado dessa forma. Eu já vou pedir desculpas para vocês caso apareça algum barulho, algum ruído de fundo. Para quem ainda não sabe, estou morando em Aracaju, no Sergipe, né? Saí de Minas. Minas não saiu de mim, não. Mas eu, infelizmente, saí de Minas, ou felizmente, né? Estou dando caminhos para novos ares. E estou morando numa avenida que descobri ser muito movimentada. Inclusive à noite, no horário que estou gravando esse vídeo, já bem tarde, para tentar pegar o mínimo possível de som, ela ainda tem bastante movimento. Então pode ser que vocês escutem ruídos de carro, alguns barulhos de buzina, eventualmente algum carro de som, porque no Nordeste, ou pelo menos aqui no Sergipe, isso é muito comum, né? Barulhos, sons, músicas. Então eu acredito que se isso acontecer, eu já me desculpo de antemão aí com vocês, tá certo? Sem mais delongas, um ponto de luz em meio à tempestade. O papel do druida nos dias de hoje. Esse é meu ponto-chave com vocês. O que eu me proponho aqui é a problematizar o papel que os druidas devem tomar hoje, né? Qual a forma e o papel que os druidas deveriam trazer hoje. E por isso eu vou trazer uma palestra muito mais reflexiva do que uma palestra analítica e clássica. Já adianto a vocês que eu vou trabalhar muito com os materiais do Beloesso Desarnos, porque ele vai condensar de uma forma brilhante muitos dos textos clássicos. Então, ao invés de eu ficar recorrendo ao texto clássico A, B, C e D, o que eu recomendo que você faça se você está começando para você conhecer, eu já estou trabalhando com material condensado, ou como a gente costuma dizer na academia, com material comentado.
Isso para facilitar bastante, né, as minhas exposições e também para facilitar as referências, não ficar trazendo referências tão grandes assim. Mas é um material que eu indico demais, o material do Beloesos. Inclusive, para mim, ele é uma das grandes referências a nível nacional. E igualmente indico que vocês usem o material dele para chegar nesses materiais clássicos, para chegar nesses outros materiais, caso seja do interesse de vocês. Então vamos lá, para a gente começar entendendo, é preciso que a gente entenda que os druidas não eram os únicos sacerdotes celtas. Para início de conversa, os celtas eram povos no plural. Então eles tinham, na verdade, várias categorias sacerdotais distintas. Um povo, uma tribo, podia ter categorias sacerdotais que não pertencia a outra. Existe, de maneira mais clássica, tanto desde lá de Roma, da Grécia, a descrição, né, sobre os povos celtas que generalizavam esses povos como sendo uma coisa só, e a herança desse movimento hoje, e também existe sim uma constatação por veias comparativas, a gente poderia dizer, que chega a ver certas equivalências entre alguns ofícios, generalizando então o que a gente poderia chamar aí desses 5 ofícios, que seriam os ofícios gerais, os ofícios sacerdotais gerais entre os povos celtas. Eles vão receber nomes específicos em cada tribo, diferentes desses que estão agora, e eles também podem ter variações, né, tarefas diferenciadas em cada tribo diferentes, razoavelmente diferentes das que a gente vai listar aqui agora. Mas esse é o escopo genérico que chega até os dias de hoje pra gente e com o qual a gente tem que trabalhar. Porque por mais que a gente possa e deva fazer a reconstrução histórica, que a gente deva buscar atrás dessas fontes, a gente não pode negar que os anos se passaram, né, que as populações celtas foram transformadas, sincretizadas, sintetizadas nas populações que nós temos hoje, como a população irlandesa, como a população inglesa, a população galesa, escocesa, francesa, portuguesa, a espanhola, né, e por aí vai. A gente não pode simplesmente falar que eles desapareceram, né? Eles foram convertidos de certa forma, né? Mas a essência, aquele povo, tem as mesmas descendências. Então, a gente pode falar que a evolução social desse povo, e não evolução aqui no sentido de algo melhor ou pior, mas do desenvolvimento mesmo que o curso da história trouxe, seja para melhor ou para pior, as coisas se desenvolveram, se evoluíram dessa forma, tá? Então, assim, as coisas tiraram, né, esse mundo do mundo céltico e transformou talvez em um mundo romano, depois cristão, depois ocidental, depois europeu, né, e agora nós temos essas chaves de tentativas de reconstrução, tanto social, histórica, religiosa, desse passado, tanto mítico quanto histórico desses povos. Então, isso tudo para dizer a vocês que esses ofícios, de certa forma, fazem parte da vivência cultural daquele povo. Ainda hoje, assim como aqui no Brasil, nós temos os trovadores, né? Nós temos os cancioneiros populares, nós vamos ter... Ai, gente, agora me fugiu um nome. Os repentistas, né? Nós vamos ter vários trovadores, por assim dizer, de um ponto de vista mais amplo. Nós também temos as nossas curandeiras e os nossos curandeiros, ou as pessoas de medicina, como hoje em dia tem sido mais abertamente chamado entre as comunidades tradicionais, né, aqui da Latinoamérica. Nós temos as pessoas que são consideradas nossos eruditos, os nossos sacerdotes, dentro das comunidades tradicionais, o que a gente poderia chamar talvez de pajé, né? Nós temos aquelas pessoas que são boas em oratórias e que desempenham essa oralidade e as tarefas sacrificiais das nossas comunidades, e nós temos os nossos guerreiros, os nossos guardas. Então todas as sociedades, de certa forma, usando o exemplo da brasileira para a gente ver como que a gente não está muito longe desse universo, vai ter essas questões, e isso foi se transformando, né? Nosso pajé indígena, ele não é o mesmo pajé indígena de 200, 300, 400, 500, 1000 anos atrás. Ele pode ser herdeiro da mesma tradição, mas hoje talvez ele esteja vestindo calça jeans, jaqueta de couro, tendo um carro, né? E nada disso torna ele menos pajé.
Então a mesma coisa são essas pessoas, esses sacerdócios, essas aplicabilidades que se evoluem hoje. E aí o que eu vou chamar vocês ao convite, o que eu convido vocês a fazerem, é pensar em como que essas tarefas se evoluem, né? Então eu dei o exemplo do Brasil porque é um exemplo que a gente pode tatear, que está perto da gente, que a gente vê acontecer no nosso dia a dia. Mas é a mesma coisa que acontece nessas sociedades lá fora. Por mais secularizadas que sejam, essas tarefas, de certa forma, elas dão um jeito de permanecer. E aí aqui eu quero trazer uma palestra que eu tive a honra de participar umas 2 semanas atrás, sobre a questão da corporeidade no candomblé, aonde um babalorixá teve uma fala que me tocou demais. Quando ele disse que o posto sacerdotal pro candomblé, e aí aqui eu convido a gente a refletir se não é a mesma coisa para nós dentro da espiritualidade celta, é um posto em que você não é convidado, em que não te é oferecido, você é convocado a exercer. E nas palavras dele, é um chamado a servir. Você é chamado, convocado a servir. E mesmo que você negue o serviço sacerdotal, negue se tornar um sacerdote, porque você não se sente alinhado, porque você não se sente preparado, a espiritualidade vai te convocar a fazer o mesmo serviço de outras maneiras. Então você vai servir, seja sendo um médico, seja sendo um professor, seja sendo da forma com que for, a sua vocação, o seu chamado, a sua convocação sagrada, ela vai dar um jeito de fazer com que você exerça exatamente a função que você precisa exercer no mundo, seja ela dentro de um campo sacerdotal ou não. Então, serviço e sacerdócio aqui, inicialmente, para mim, extrapolam a noção de culto, mas vai diretamente na forma com que a gente vive, né? E é nesse sentido que eu chamo a gente a pensar essas funções nos dias de hoje. E nessa linha de raciocínio que eu vou me debruçar sobre como ser um druida hoje, né? Então, para começar, a gente precisa romper com a falsa ideia de que quem pratica druidismo é druida. Druida é um posto sacerdotal. E você não precisa ter nenhum posto sacerdotal para praticar o druidismo. O druidismo pode ser uma prática, uma vivência sua, completamente isenta do caminho sacerdotal propriamente dito. Tá? Assim como você não precisa ser padre ou ser ministro para ser católico. Então a gente pode vivenciar uma fé sem desenvolver o sacerdócio dela. Quem pratica druidismo é druidista. Tá? E quem pratica o paganismo é paganista. Pagão é uma confissão de fé. Eu sou pagão. Mas ao praticar a minha paganidade, por assim dizer, eu me torno paganista. Tá? Então é interessante a gente pensar nessa analogia para a gente entender melhor. Então vamos lá, os 5 ofícios clássicos com os quais nós trabalhamos hoje, que vão receber diferentes nomes, diferentes formas de se pensar, diferentes articulações e atribuições nas variadas regiões célticas, tanto do passado quanto do presente, mas que a gente hoje pode generalizar usando esses nomes, que são os nomes clássicos com os quais nós os conhecemos, até por estarem registrados na maioria dos livros. São os bardos, que são os poetas, menestréis, músicos, contadores de histórias, artistas, né, os trovadores e aqueles que mantêm a história viva. É graças aos bardos, às canções, às poesias, que muito do conhecimento celta sobreviveu à romanização e à cristianização. Porque esse ofício não se perdeu nem durante a Idade Média. Ele pode ter sido cristianizado, mas ele não se perdeu. Os vates são cerimonialistas, herveiros, curandeiros, adivinhos, feiticeiros e também sacrificadores, né? Então, aqui a gente tem esse papel que a gente pode classificar como o papel do feiticeiro. Eu vou abrir 1000 aspas aqui em usar esse termo, né? O papel do xamã.
E aí, por que que eu vou abrir essas aspas no papel do xamã? Eu tenho um problema muito grande com a utilização da palavra xamã, mas isso fica para uma discussão a posteriori. Eu não sou contra os movimentos de resgate das culturas tidas como xamânicas, tá? Nem do resgate dessas práticas. Eu sou contra a utilização do termo por uma questão etimológica e por uma reparação antropológica, por assim dizer. Tá? Mas isso fica para uma outra palestra, para um outro momento, para a gente poder discutir melhor os temas. Né? Então vamos conversar sobre essa questão do xamã e do meu problema com a palavra, não é com a prática, né? Mas com a palavra, vem de outras questões, tá? Então aqui, abrindo muitas aspas, seria essa espécie, né? E aí eu utilizo a palavra feiticeiro correlata ao significado da palavra xamã, tá bom? Os druidas seriam os teólogos, professores, homens de ciências, juízes, conselheiros, sacerdotes e médicos. E também a gente vai ver que na parte irlandesa, na parte gaélica, eles vão adquirir um quê de feiticeiro também, tá? Os Gutwaters são os invocadores e os sacrificadores. Há alguns teóricos que acreditam que os Gutwaters e os Vastis são os mesmos ofícios, tá? Então a gente poderia talvez fundir em 4. E os Antistes seriam os guardiões, guardião do santuário, os sacerdotes do santuário. São os guardiões da fé. Aquelas pessoas que guardam, que protegem o santuário e que guiam as pessoas a terem uma boa conduta, né? Uma boa ação dentro daquele espaço sagrado. Então, esses são os ofícios, os 5 ofícios clássicos. Mas os grupos de hoje, ou mesmo as tribos do passado, podem articular esses ofícios com outros ofícios, podem ter menos do que esses ofícios, e essas articulações são livres. O meu clã, por exemplo, trabalha com 7 ofícios, tá? Alguns diferentes desse daqui. E aí, então, vamos falar sobre os druidas. Pegando a base da etimologia, do que é druida etimologicamente falando, a gente tem o equivalente nas línguas inglesas, francesas e no irlandês moderno, que seria a palavra do inglês druid, a palavra do francês druid e a palavra do irlandês moderno druid. Tá? No grego, né, das suas origens etimológicas, nós temos os druidas do grego, que também vai ter um correlato no latim, que são os druidae. No inglês, no inglês antigo, nós temos o dry, que significa mágico, magician, né, em inglês moderno. Do irlandês antigo, nós temos os dri, também, é a mesma pronúncia. No celta antigo, nós temos o derwos, que significa verdade. Do proto-celta, nós temos os drits. E do proto-indo-europeu, nós temos os radicais deru, que significa ser firme, sólido, árvore ou carvalho, e wit, que significa enxergar e saber. Então a gente poderia dizer que druida poderia ter os seguintes significados: aquele de forte visão, aquele que possui a verdade, aquele que sabe ou que conhece, aquele com a força do carvalho, aquele com a sabedoria do carvalho. Então, ser druida significa possuir uma visão de longo alcance, uma visão longeva, uma visão capaz de ter força e alcance. Ser druida significa ser detentor em algum momento, em algum patamar, sobre a questão da verdade. Ou seja, possuir verdade em seus atos, em suas palavras, em suas ações, em seu pensamento. Tá? Verdade aqui não é verdade absoluta, mas possuir verdade. Aquele que sabe, ou aquele que conhece, ou seja, aquele que detém o conhecimento, aquele que é erudito, aquele que sabe das coisas, que conhece as coisas. Aquele com a força do carvalho e aquele com a sabedoria do carvalho, a gente vai precisar entender o significado do carvalho. O carvalho ele é um símbolo recorrente na Europa, né? E muito provavelmente esse símbolo vem desde das tribos proto-indo-europeias.
porque ele tem significados muito correlatos. O carvalho ele é conhecido como o rei das árvores, né? Ele é conhecido como essa árvore de soberania em meio da floresta, porque ele em primeiro momento é uma árvore extremamente longeva. Ele demora muito para crescer, muito para dar seus frutos e vive por muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, ele tem tempo de conhecer, de aprender sobre as coisas, e ele é lento para tomar a sua decisão, ele é lento para se frutificar, né? Ele é lento para se erguer, mas ele é forte, ele é duro, ele é sólido, ele é robusto e ele é resiliente. Quando um raio cai no carvalho, mesmo aparentemente morto, ele volta a brotar vida. Então ele consegue absorver a pancada e ainda assim resistir. Ou seja, ele resiste apesar das intempéries do tempo. Ele resiste apesar das tentativas e das destruições. E aí aqui tem a foto, né, que eu quis trazer pra gente do carvalho mais antigo do mundo, né? Ele, se eu não me engano, é um carvalho de quase 2000 anos. Tá? É um carvalho bem antigo que está na Califórnia, nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, ele já está sendo até escorado, porque o carvalho nunca para de crescer. Olha o significado de novo aqui. A sabedoria, o carvalho como símbolo do druida, não é porque nós sabemos. E ponto. É porque o conhecimento e a sabedoria é algo que nunca para de brotar, de germinar, de conduzir, de crescer. Nós estamos sempre crescendo e sempre nos ramificando. Então, ser druida é estar em constante crescimento. É resistência. É persistência. É paciência. É aprendizado e é cuidado. Porque o carvalho cuida do entorno, cuida das árvores ao seu entorno, né? E obviamente, né, tem todo o significado da nobreza da madeira do carvalho, da sua resistência, durabilidade, dureza, tudo isso vem trazendo junto. Então reparem como que a analogia do carvalho por si só é algo para que a gente pense em como trazer essa sabedoria para os dias de hoje. Como herdar esse título, que é um título que pesa muito, né? Ser aquele com a sabedoria do carvalho, com a força do carvalho, aquele que sabe, aquele que possui a verdade, aquele de forte visão. Como herdar esse título e aceitar e trabalhar, ramificar, crescer, cuidar e observar o mundo. Para isso a gente precisa de bastante diplomacia, né? Nós precisamos não ser enérgicos. O carvalho tem paciência, ele sabe ser diplomata acima de tudo. E isso por si só já mostra que nem todo mundo é druida. Nem todo mundo tem as competências para ser um druida. E tá tudo bem. Às vezes você tem competência para ser um guardião, para ser um vate, para ser um bardo, né? Para ser um sacrificador. Ou qualquer outra funcionalidade que você tenha. Ou para não ser nenhum desses. Apenas para seguir e absorver. Então está tudo bem. Tá? Esse chamado, como eu disse, é uma convocação que vai se ramificar nas nossas vidas e nos conduzir a viver de fato uma vivência plena da nossa vocação. E aí a gente chega então sobre quem eram os druidas no passado. Tendo conhecimento sobre isso, quem eram essas pessoas? E aí a gente vai encontrar aqui, né, trazido por Beloesto Cizarros, que inclusive me presenteou com o uso dessa belíssima imagem que ele fez, né, que calhou exatamente no momento em que eu estava gravando essa palestra. A gente tem aqui, né, os clássicos autores que vão falar sobre os druidas, que é o Diodorus, o Strabon, o Ammianus, né, que vão dizer que eles eram filósofos e teólogos. E a gente pode dizer
que os druidas, portanto, eram professores, juízes, médicos, teólogos, filósofos, homens de ciência, sacerdotes, conselheiros e, na questão irlandesa, como a gente vai ver, feiticeiros. Estrabon ainda vai dizer que eles ocupam-se da filosofia natural e moral, ou seja, o conhecimento do mundo e o conhecimento humano. Citando Beloeiro Cesarnos, que cita e que traz um compilado desses três autores, Diodoros, Estrabon e Ammianus, os druidas, versados nas ciências da natureza e na filosofia moral, eram tidos como os mais justos dos homens, razão pela qual lhes confiava a decisão de todas as questões, fossem políticas ou privadas, e ainda decisões de guerra. Os druidas, superiores em inteligência e ligados em fraternidade conforme os preceitos de Pitágoras, elevam-se em suas reflexões sobre as questões mais obscuras e profundas, desdenhando as coisas mundanas. Proclamavam a imortalidade da alma. Então aqui a gente vê o druida em primeiro momento como um homem de verdade, porque a eles eram confiadas as decisões sobre as questões, sobre os conselhos de guerra. Ou seja, eles deveriam ter uma isenção nos seus conselhos. Eles deveriam ser justos, ser verdadeiros, não ser tendenciosos, não ser corruptos. Porque a eles eram imputados essa habilidade e essa categorização de serem homens da verdade. Né? Homens que possuíam, que detinham essa verdade. E, portanto, ao considerar a sua sabedoria e experiência, aqueles que eram mais aptos a proferir julgamentos, ensinamentos e conselhos. E aí aqui a gente fala que eles eram superiores em inteligência, mas desdenhavam das coisas mundanas. Ou seja, eles não estavam se preocupando, eles não eram pessoas cujos afazeres eram preocupar com a vida cotidiana, com as tarefas e com os problemas do dia a dia. Eles se pensavam nas questões teóricas. E aqui interessante a gente fazer, porque na minha banca de doutorado, eu fui agraciado com uma fala de um dos professores da banca, quando ele falou que ali, né, eu estava sendo condecorado doutor, ali eu estava sendo condecorado um teórico. E que a palavra teoria, né, o teórico, viria do grego e significaria aquele com o olhar de Deus. Aquele que enxerga o mundo como Deus. Longe de querer dizer que nós doutores da ciência, né, nós os doutos da ciência, somos deuses. Mas nós, em nossa teoria, enxergamos e olhamos a imortalidade da alma. Ou seja, nós olhamos para as coisas que não são mundanas, nós nos preocupamos com as coisas que são filosóficas, que são teóricas, que extrapolam as noções mundanas e que muito provavelmente irão permanecer independente das mudanças das eras. Ao Carvalho, aquele que tem o tempo, aquele que tem a visão forte, aquele que vê a distância, aquele que é longevo e por isso se atém a conhecimentos que extrapolam a contemporaneidade ou a vitalidade do seu momento em específico. Né? Então, ou seja, eles vão ter essa noção. E aí aqui a gente tem a ideia, né, da fraternidade, ligados em fraternidade. Os druidas se reconheciam. Tá? E aí a gente vai ter, no caso do irlandês, nós vamos ter uma outra pegada bastante diferente. E aqui eu vou citar o Tanglan, que é e o Edil, né, que são dois dicionários. O Tanglan é um dicionário oficial do irlandês moderno, e o Edil é um dicionário oficial sobre o irlandês antigo. Tá? Então, Dri, hoje, né, significa druida, feiticeiro, mágico, augure, adivinho ou trapaceiro. Então a palavra Dri hoje, ela pode ser usada muito parecida com a palavra bruxo. É usado por nós, no nosso dia a dia. Tá? No irlandês moderno. Isso porque
Vamos ver o irlandês antigo. Dree significaria mágico, feiticeiro, adivinho em geral, frequentemente usado de forma equivalente do druida dos povos não celtas. Olha só, em litografia religiosa, corresponde ao latim magus. Ou seja, nós estamos falando aqui de um feiticeiro, de um mago, na sua concepção mais plena. E, portanto, é descrito muitos mitos e muitas relações da Irlanda, os druidas como grandes feiticeiros, e também a gente vai ter essa descrição muito clássica na Irlanda, deles como sendo essa espécie meio que, abre aspas de novo para a gente usar a palavra só de vias comparativas, de xamã, de feiticeiro mesmo, né, de agente tribal, vestindo penachos. Eu vou pedir licença a vocês um minutinho, eu vou precisar abrir a janela, o barulho deve aumentar um pouco. Eu estou com muito calor, né, um dos pontos do Nordeste é esse, eu preciso abrir essa janela, só um minutinho. Pronto, desculpem o ruído que vai entrar, né? Vamos torcer para eles não nos atrapalhar muito. Me desculpe pela pausa. Mas então, assim, eles são escritos usando penachos, peles de animal, usando carcaças, ossos, né? Porque eles vão ter essa pegada muito mais tribal, em diferença aos druidas da Gália, que tinham uma pegada mais filosófica e tudo mais, né? Eu acho que o barulho vai ser demais. Vou aguentar o calor ou tentar aguentá-lo. A gente faz o que dá. Se eu começar a transpirar, vocês estão completamente na ciência. Vou usar um lequezinho aqui pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Mas me desculpem, tá, gente? Então, a gente precisa entender que os druidas irlandeses, eles desempenhavam muito mais um papel de feiticeiro, de guardião desses costumes religiosos, de cerimonialista, né? Mas que ainda assim reservavam em si um conhecimento antigo e ancestral. Tanto que era dito que os druidas da floresta eram mais poderosos e sábios do que os druidas da cidade, né? Das regiões, das tribos mesmo. Isso porque os druidas da floresta podiam se ocupar mais com esse tempo, menos com as questões mundanas. Eles podiam trabalhar mais e aprender mais com a natureza e vivenciar mais nitidamente o seu sagrado e a sua fé. Então reparem como que a questão ainda se funde nessa imagem. Mas não é inapropriado a gente dizer que muitas das vezes na Irlanda Antiga eram os bardos que tinham esse papel de conselheiros, ou os bardos que tinham esse papel de artífices, né? e arautos que traziam essas questões. Inclusive, esses bardos eram chamados de Olan, né? Que eram esses sábios que eram convocados para proferir esses conselhos e, às vezes, os julgamentos. Então, a gente tem aqui uma fusão desses termos, onde o druida, muitas vezes, pode ser levado a uma pegada muito mais de um feiticeiro do que necessariamente de um conselheiro. Isso porque na Irlanda, como a gente pode ver nos mitos, os druidas eram mais feiticeiros, enquanto os bardos eram aqueles que registravam os conhecimentos que detinham as jurisdições. Lógico que os druidas ainda tinham essas questões jurídicas, tanto é que nós vamos ter isso muito claramente quando a gente tem as relações, né, do druida Finnegas, por exemplo, que é um dos druidas, né, do círculo de Fionn, que inclusive é ele quem vai levar Fionn a ter a sua relação com Salmon, né, e dos próprios 3 druidas que são descritos terem sido enviados pelo rei Nuada, que é um dos homenageados do evento, para tentar conversar e convencer os Firbolg a reconhecerem a soberania das Tuatha Dé Danann sobre a Irlanda, tentando evitar uma guerra. Então nós ainda temos essa atribuição, assim como temos a atribuição na Irlanda dos druidas como aqueles que podiam
proferir uma guess. As guess são uma espécie de proibições, de tabus, para mim erroneamente descritas como maldições. Eu prefiro pensar em proibições. São condições impostas pelos druidas, que podem ser impostas inclusive aos reis, que condicionam aqueles que são impostos a cumprir uma determinada tarefa ou função, sem a qual um grande infortúnio cairia sobre eles. Então, na maioria das vezes, isso é uma condição, uma proibição de algo. Por exemplo, proibir o rei de guerrear, de entrar em guerra ou de proclamar guerra até que o conselho tenha se acabado. Proibir a entrada de armas nos salões de Tara. Condicionar que alguém faça uma determinada tarefa para que tenha o real perdão, né? O perdão efetivo sobre um crime. Esses são exemplos de guess que eram muitas vezes atribuídos pelos druidas na tentativa de evitar conflitos maiores. Então a gente ainda tem essas funções casadas, essa noção casada, ainda que os bardos também exercessem as funções de conselheiros, os druidas, apesar de serem aqui vistos muito como médicos, né, nos textos irlandeses, a gente vai ter muito essa descrição dos druidas como médicos, a gente vai ter também essa noção deles como esses conselheiros, como esses magos, né, cujo poder extrapolava a noção de momento, de certo e errado, de vida e morte, e ia nessa direção também da imortalidade da alma. Então é interessante a gente pensar nesse ponto de vista. Ok, vamos voltar porque ainda não é esse daqui não. Só que aí aqui a gente tem que pensar da seguinte forma. Existe uma falsa ideia. Uma ideia muito falsa, muito problemática em relação aos druidas, que é a ideia romantizada que nós temos hoje em dia e que vem do romantismo europeu dos séculos 17, 18 e 19, onde a função dos druidas é romantizada como a função de um grande sábio, infalível, né? A gente poderia pegar aqui até o exemplo do Gandalf de Senhor dos Anéis, né? Como exemplo de uma pessoa extremamente arbitrária, altruísta e que faz tudo de graça e de boa vontade. Bem, os druidas eram sacerdotes muito caros no passado. Eles eram sacerdotes cujo preço era geralmente pago em gado na Irlanda. Então isso mostra que eles eram pessoas ilustres e geralmente sacerdotes atrelados às cortes reais, sacerdotes da elite. Por isso, inclusive, existiam essas outras classes, entre elas os Vates, que inclusive chegou a ver, de acordo com os próprios autores clássicos, Estrabon, Ammianus e Diodoros, a gente vai ter algumas competições entre eles. Algumas tentativas de, opa, isso pode, isso não pode, é minha jurisdição, essa é sua. A gente vai ter muito isso claramente. Tá? Então, assim, a gente precisa tirar esse véu de romantismo e entender que os druidas eram, antes de tudo, humanos. E nós temos vários druidas na história que cometeram erros, que fizeram julgamentos parciais, que não cumpriram bem o seu papel e a sua função, porque isso é inerente à humanidade e porque isso vai perpassar todas as questões religiosas. Então nós temos padres bons e padres ruins, pastores bons, pastores ruins, babalorixás bons, babalorixás ruins, pajés bons, pajés ruins. Temos e teremos druidas bons e druidas ruins. E aí cabe a nós avaliarmos, julgarmos e seguir. E aí aqui entra o meu primeiro ponto. O druida só é druida porque ele é reconhecido pela sua comunidade. O título, a iniciação, o traje, vestir branco, que é a cor que nós vamos ter delegada de forma mais clássica ao druida, né? E que nós vamos absorver nas comunidades célticas hoje, né? Dos neo-celtas, nós vamos absorver essa noção do branco como a cor do druida. Trajar branco não significa nada se não houver o reconhecimento da sua comunidade. Se aquela tribo, se aquele clã, se aquele grupo de pessoas não reconhecerem em você essa personalidade. Se aquele branco não for apenas um símbolo da presença e da persona que você tem. Né? Então,
é fundamental que a gente entenda isso. E entenda que os druidas, antes de qualquer coisa, desde os tempos passados, são lideranças. Né? Eles são pessoas que lideram os conselhos, lideram a cabeça, a mente e o aconselhamento dos reis, né? Lideram os povos, são os teólogos, os teóricos, os místicos, como eu gosto de dizer, que vão se ater a esse pensamento místico e religioso e que vai definir muitas vezes a mística e a tradição, né? Então, é muito importante que a gente entenda, acima de qualquer coisa, o que são de fato os druidas. Né? E entenda a sua falhabilidade e a necessidade de um reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido pelos meus pares, pela minha comunidade. Pelos meus pares, pelos demais druidas, pelos demais sábios e pela minha comunidade. E aí aqui entra num ponto. Às vezes eu não quero ser druida. Foi meu caso, por exemplo. Né? Às vezes não é minha indicação. Mas existe tanto uma condução da espiritualidade quanto uma condução da minha comunidade naquele reconhecimento. E aí entra aquela questão da convocação que eu falei para vocês. A gente é convocado a agir. A gente é convocado a ser. A gente é convocado a viver aquilo. Porque esse sacerdócio não é um sacerdócio de eleição. E eu vejo muita gente aqui no início da vivência espiritual dentro do druidismo, que busca a noção de ser druida, que busca a beleza, né, a pompa de vestir branco, de ter esse reconhecimento e essa liderança. Em outras palavras, que mesmo inconscientemente busca poder. Só que druida não é sinônimo de poder, é sinônimo de serviço. Tá? Ou pelo menos não deveria ser sinônimo de poder, deveria ser sinônimo de serviço. Então é interessante que a gente entenda que essa constituição dos druidas do passado, que eram diferentes, nem todos trajavam branco. Em alguns lugares nós vamos ter que, para você ser druida, o seu traje deveria mesclar 6 cores diferentes, né? Porque era uma noção de poderio e de importância político-social, a quantidade de cores em que você usava na sua roupa. A gente vai ter em alguns lugares essa vivência, esse vestuário mais tribal, né? De carcaças de animais, ossos, penachos, peles, enfim, sendo utilizados aqui como uma forma de absorver aquela entidade, absorver o sagrado, absorver aquele animal, atuar como ele. E nós vamos ter o branco muito parecido com os filósofos, os filósofos gregos, né, e os brahmanes hindus. Então a gente vai ter várias formas de vestir e de ser druida, mas apesar delas indicarem uma posição de status social, esse status social é na verdade uma posição de serviço, tá? Então é muito importante que nós entendamos isso. E entendamos que ser druida não é para qualquer um, e que não cabe a nós escolher. É um convite, é uma convocação, e é uma vocação que brota em nós e que vai sendo conduzida ao longo da nossa vivência, seja ela espiritual ou não. Então, a meu ver, nós poderíamos dizer que existem muitos druidas não célticos, né? Muitos druidas fora da nossa espiritualidade e talvez não religiosos, vivendo no mundo. Se eles são bons ou não, é uma grande pergunta. E cabe a nós, individualmente, pensar em qual nos toca e qual não. Só que é fundamental que a gente entenda dos druidas como homens de verdade. E se eles são homens de verdade, se eles são homens de sabedoria, essas ações devem estar diretamente vinculadas em suas ações cotidianas, em suas moralidades cotidianas. E aqui, longe de pregar que os druidas são as pessoas de moral e bom costume do ponto de vista cristão, ou do ponto de vista que algumas pessoas podem pensar de que os druidas devem ser essa pessoa altruísta que abdica da sua vida pelo bem coletivo. Eu não estou dizendo que os druidas não podem ter individualidade, gostos próprios, eventualmente errar. Não é isso, eles não são santos. Mas eles devem possuir verdade em suas falas. E os erros e as ações não muito corretas podem servir de aprendizados para que eles possam inspirar e ensinar os demais, desde que eles tenham a humildade e a honra de reconhecer os seus erros e corrigi-los. Então um druida não é isento de erro. Ele deve ter verdade.
E para ele ter verdade, ele deve fazer uma autocrítica, uma autoanálise constante. Né? Mas ele é livre para vivenciar o mundo e a vida conforme os seus padrões morais e os seus padrões de certo e errado, de vivência, né? Porque inclusive compete a ele refletir sobre esses padrões, compete a ele pensar sobre essas questões. Eu posso não concordar com os padrões morais vivenciados por aquele druida, e nesse caso ele não será o meu druida, ele não será a pessoa a quem eu me direciono, a pessoa a quem eu considero como um exemplo, como uma liderança. Se os padrões morais dele não me seguem, não serei isso. Se eu não sigo os padrões morais daquele druida, eu não serei a base da sua comunidade. Eu não darei o meu reconhecimento. Mas outros poderão dar. E cabe a mim reconhecer que ele desempenha aquele papel naquela sociedade, naquela cultura, naquele grupo. Né? E ao reconhecer isso, cabe a mim lidar com as minhas divergências e adversidades de forma respeitosa. Eu não preciso concordar, eu não preciso compactuar, eu não preciso seguir. Mas não compete a mim dizer o que o outro é ou não é. Como não compete a mim dizer se eu sou ou não druida. Compete à minha comunidade, tanto espiritual, e aqui falando dos nossos deuses, dos nossos ancestrais e dos nossos féricos, quanto à minha comunidade de base, o grupo ao qual eu me dirijo. Né? Isso é fundamental. E aí a gente tem esse período romântico que eu falo pra vocês, onde o druida virou essa figurinha aí de um homem velho, sábio, mago, feiticeiro, que vive isolado na floresta. Inclusive, muitos dos RPGs vão trabalhar esses estereótipos, muitos filmes vão trabalhar esses estereótipos, que é um estereótipo romantizado que é ser druida, e que muitas vezes a gente tenta reproduzir ou seguir nas nossas ações, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que o druida é sim esse mago, ele é sim esse místico, esse homem que vive fora do mundo ao mesmo tempo em que ele está no mundo, ao mesmo tempo em que ele vê longe, ele vive o presente. Né? Ele é sim, mas a gente tem que tirar esse véu de romantismo, dessa sacralidade baseada em uma constatação de santidade. E aí aqui a santidade vista como esse eremita de longa data, né? Como essa pessoa mágica, imponente, proeminente e sagrada que não é humana. A gente precisa humanizar essa figura, para que ela possa ter vias de fato, para que ela possa ter aplicabilidade de fato nos dias de hoje. A gente precisa entender essa figura, né? E aí é preciso que a gente saia desse romantismo e entenda o druida como uma função social. Qual era a função social que os druidas desempenhavam nas sociedades celtas do passado? Essas funções de conselheiros, de médicos, de sábios, de cientistas. Olha só, porque o médico não é aquele que conhece a ciência da medicina ou a ciência da doença e, por sinal, da cura, né? O conselheiro não é aquele que é filósofo, de certa forma, não é aquele que se debruça sobre a matéria dos conhecimentos teóricos, filosóficos, aprofundados sobre as reflexões do mundo. Os homens de ciência não são aqueles que estudam o mundo para ter ciência sobre ele. Então, peraí, me parece que a função de druida, como eu disse, que nem sempre ela deixou de existir, que ela pode ter sido ressignificada no curso da história da nossa sociedade, é muito análoga ao de um cientista. Mas esse é só um lado dos druidas, porque eles também eram juízes, e hoje nós temos a profissão juiz. Eles também eram
professores. Então nós também temos a profissão de professor. Eles eram médicos e nós temos os nossos médicos. Repare como que o que antes era reunido em uma só pessoa, hoje está dividido em várias. O que pode ser bom, porque essa pessoa tem mais capacidade de se especializar naquele assunto, pode ser ruim porque essa pessoa deixou de ter uma vivência completa da coisa. As coisas são vistas separadamente, não como um todo. E se nós vivemos num mundo integrado inclusive na noção dos próprios Dwyer irlandeses, que são os elementos que fazem parte tanto do corpo humano quanto da Terra, se a gente vive um mundo integrado, um mundo que tem essa integração, essa consciência, por assim dizer, então a gente tem que entender o mundo e entender a nossa atitude no mundo de forma integrada. E é aqui que entra o ponto. Aqui entra o meu primeiro convite. O druida, aquele que recebe a convocação para ser druida, a diferença de quem exerce essas profissões individualmente é que essas pessoas são convocadas e convidadas a terem essa visão mais integral, a se integralizarem a partir da fé. Porque a filosofia sacra, a filosofia, ou o que a gente poderia chamar de teologia, de mística, de conhecimento sobre a sabedoria e sobre as proficiências de fé, elas são sempre integralizadoras. Então, ainda que eu hoje exerça a função de professor e atualmente um doutor da ciência, eu não sou necessariamente druida em minhas ações por agir dessa forma. Mas a partir do momento em que a minha ação, a minha vivência e a minha profissão, ela é colocada em vieses integralizadores a partir da minha fé e a partir da minha ação no mundo, a partir do momento em que essa minha execução da minha profissão torna-se também a minha vocação espiritual, então eu posso ser um druida. Ou posso estar sendo um druida. Né? Então esse é o ponto que a gente tem que pensar. E para isso, vamos romper esse romantismo do druida da floresta, esse romantismo e esse imaginário popular de como eram os druidas do passado, como esses homens sábios, ou necessariamente sábios, corretos e santos, ou com um julgamento moral completamente acurado. Inclusive, porque o papel do druida do passado e o julgamento moral era diferente. Nós vivíamos em uma sociedade com visões de certo e errado diferentes das nossas sociedades de agora. Então é interessante que a gente também entenda, também vivencie e também perceba essas nuances e essas diferenças, né? E aí a gente chega ao mesodruida, né? Ao druida do revivalismo druídico, que é esse druida que vai vestir esse traje, que vai ter essa formulação, numa ordem iniciática, que muitas vezes entende o druida como o último estágio dessa escalada iniciática, em que você começa como bardo, passa por vate, se torna um druida. Né? A gente vai ter esse homem que vai ser visto como uma liderança religiosa, mas como um mediador. E aí é que o papel de mediação do druida, para mim, não é um papel de estar em cima do muro. É o resgate da sua atuação política no passado, em que ele mediava os conflitos, em que ele exercia a sua autoridade nas gás, né, que é o plural de guês, que ele exercia essa autoridade e que ele também desempenhava um papel de influenciar os rumos. Os druidas poderiam influenciar os rumos de uma guerra. Inclusive é descrito em vários mitos da tradição irlandesa, e eu cito muito a Irlanda porque é a minha tradição de base.
dos druidas indo à frente dos exércitos para lançar maldições nos inimigos e para abençoar o exército aliado. Então nós estamos falando de homens que iam à frente e cujas ações definiam resultados. O problema aqui é que nós temos, muitas vezes, essa noção de um druida que não se compactua no mundo no mesodruidismo. Porque ele começa a ser essa pessoa que não tem uma aplicabilidade, é um status, é uma posição. E é uma posição de mediação que beira uma posição de neutralidade. E a justiça não pode ser neutra, ela tem que ser justa. Ela tem que ter isonomia. Ela precisa da equidade. Ela precisa da presunção de inocência. Ela precisa da neutralidade no sentido do juiz não ser parcial em seus julgamentos. Mas a ação da justiça não pode ser neutra. A ação da justiça, ela precisa ser eficaz no combate às injustiças. E para isso, ela precisa ser pontual, ela precisa ser direcionada. Então é importante que nós entendamos que essa noção de neutralidade e tudo mais, que é uma noção que vem com o cristianismo, de um Deus que é juiz por excelência, mas que está fora do mundo, que está longe, que é neutro em relação ao que acontece. Os nossos deuses não são neutros. Os nossos deuses tomam partido. E essa visão de neutralidade também veio romantizada com as várias falácias que a gente sabe que veio dessa época e que hoje são já conhecidas e corrigidas historicamente, como os druidas de Atlântida. Os druidas não vieram de Atlântida, e que novamente é uma forma de romantizar, de supervalorizar, de hierarquizar essa profissão. Por que os druidas vieram de Atlântida? Porque eles eram sábios. E Atlântida representava essa evolução que a humanidade jamais conseguiu alcançar, tanto intelectual, tecnológica, social, né? E como esses grandes povos, como esses grandes homens sábios poderiam viver numa sociedade tão bruta e tão atrasada, entre muitas aspas, como a sociedade celtas vistas do ponto de vista greco-romano? Eles deveriam ter vindo de Atlântida. Reflexão essa que vai surgir evidenciando esse pensamento greco-romano no período do século 17 e 18. Né? E que vai criar essa falácia dos druidas de Atlântida, o que é para mim uma imoralidade sem fim com os povos celtas. Então os celtas não poderiam ter seus sábios não poderiam ser grandiosos, eles não poderiam ser uma sociedade grandiosa, eles têm que ser realmente atrasados só porque eles são considerados os povos indígenas da Europa? Peraí, aqui no Brasil nós temos pajés muito grandiosos. Nós temos sabedorias indígenas que extrapolam a nossa sabedoria e até tecnologias indígenas. Tecnologias, não estou falando do computador, não. Estou falando de tecnologia digital ou eletrônica, não. Estou falando de tecnologia de saber lidar com o mundo, de ter técnicas sobre algo. Eles têm técnicas muito melhores que nós. Inclusive, muito do nosso plantio veio graças a eles. Então, é interessante a gente entender que esse mesodruidismo ele traz de volta essa figura do sábio, mas ele ainda coloca esse sábio numa versão que para mim não é a versão que nós devemos seguir, tá? Não é essa a versão de contemplação que eu acho que nós devemos ter em relação a um druida. E aí a gente chega aonde eu quero chegar, né? Por que um ponto de luz em meio à tempestade? Porque eu acredito que o druida seja uma liderança, seja um ponto de fé e um ponto de condução, uma pessoa que segura a lanterna para guiar o caminho escuro. O druida, para mim, ele é um cargo emeritamente político. Não necessariamente político de exercer cargos no governo, de ser candidatos políticos, mas políticos no sentido de que as ações de um druida influenciam a sua comunidade, como as ações de um padre, de um pastor, de um pajé. Nós somos influenciadores diretamente.
As pessoas nos seguem, as pessoas nos ouvem, as pessoas buscam o nosso conselho. Então nós temos sim que ter uma articulação política, uma articulação nesse mundo que seja uma aplicação efetiva da nossa fé. E não só uma aplicação efetiva da nossa fé, mas que seja uma aplicação no mundo de hoje. Que nós encontremos maneiras de trazer a nossa vivência espiritual, a nossa convocação, a nossa vocação, a nossa titularidade enquanto druidas para o mundo. Para que sejamos um ponto de luz em meio à tempestade. Porque quando o caos aparece, quando a tempestade surge, as pessoas buscam esperança. As pessoas buscam palavras que conduzam elas a um conhecimento de esperança, a um conhecimento de fé, a uma analogia de resistência, de resiliência, de sabedoria, um ponto fixo de verdade de alguém que consiga enxergar a longo prazo. Então nós, druidas, precisamos, antes de tudo, nos politizarmos, entendermos que precisamos agir no mundo, influenciar a nossa comunidade a agir, a abraçar lutas políticas, ambientais, sociais, socioeconômicas, históricas. Nós precisamos ter uma vida ativa na nossa comunidade. Nós precisamos ser esse ponto de fixação que vai guiar a nossa sociedade em direção a uma sociedade que nós consideramos mais justa, mais coerente, mais correta, mais digna. Mas isso não é possível se eu não me politizar, se eu não atuar no mundo de fato, se eu não defender as minhas causas. E aqui eu não estou pedindo para nenhuma pessoa entrar em partido político, mas para sim se manifestar em relação às injustiças, às inverdades, para sim combater os fascismos e as tentativas de doutrinação que são vistas como negativas por nós, pela nossa comunidade, pelo nosso tempo, pelo nosso momento, e que fazem mal à humanidade, que regressam à humanidade a um obscurantismo que não mais faz parte. É momento para a gente se pontuar e para a gente se elevar enquanto um ponto de luz. E reconhecer que somos um ponto de luz em meio à tempestade é um peso que faz com que nós repensemos duas vezes antes de nos denominarmos, de aceitarmos a posição de druida. Porque o título pelo título é fantasia. O título pelo título é brincadeira. O título pelo título não é nada. Vestir branco qualquer um veste. Ter o branco como um guia, poucos têm. Então, a meu convite é que a gente supere essa neutralidade, esse distanciamento do mundo e nos debrucemos aos que os druidas do passado se debruçavam, a sermos juízes de nossos tempos, professores daqueles que nos seguem, né? A sermos conselheiros daqueles que nos seguem, a sermos homens de verdade, homens de ciência, homens de conhecimento, homens de sabedoria e, se possível, homens de medicina. Que seja a medicina do conforto, a medicina da espiritualidade, que seja a medicina do conhecimento, a medicina da psicologia, não no sentido de todos nós sermos psicólogos, temos que nos formar psicólogos, né? Mas a medicina da psique, do conhecimento da alma humana, do trato com a alma humana, e de um trato coerente, não de um trato baseado nos nossos achismos, baseados nas nossas loucuras, nas vozes nas nossas cabeças, mas algo que seja debruçado a partir da nossa experiência e aprendizado de forma longa, que possamos estar em constante crescimento
E que o cargo de um druida e que o título de um druida não seja usado como motivo de privilégio, mas de responsabilidade social. E é aqui então que eu trago essa imagem para mim, que é extremamente simbólica, né? Para quem não sabe, esse é um algodoeiro que fica em Freetown, Serra Leoa. E é inclusive uma das árvores símbolos do país, por causa dessa proeminência. Nós não vivemos mais na floresta. Nós não vivemos mais no mundo antigo. E tentar reproduzir o mundo antigo, a vivência antiga, ou fantasiar essa formulação de um mundo antigo nos dias de hoje, não bate. Isso não é ser druida. Isso é fantasiar o passado. Isso é brincar de passado. Ser druida é ser essa árvore que demorou séculos, décadas para crescer. E que está em meio à floresta, em meio ao concreto, representando a natureza, representando a floresta. Uma árvore que traz a conexão com o passado, com o mundo natural, mas que faz essa conexão hoje, no mundo urbano, no dia a dia dessas pessoas. Uma árvore que é um símbolo, uma sombra, um alento, um ponto de esperança, um ponto de comunhão, de conexão, de guia, um norteamento para as pessoas que estão naquela região. Porque é isso que é o carvalho, a grande árvore. Que seja um algodoeiro, que seja uma samaúma, que seja um baobá, são árvores que representam esse poder, por assim dizer. Mas não esse poder que as pessoas pensam. Esse poder da responsabilidade. Esse poder da transformação. Esse poder de poder transformar o mundo. E de ser responsável pelas nossas eras e pelas nossas conduções. Aquele que sabe não tem a felicidade da ignorância, mas tem a responsabilidade da sabedoria. Aquele que sabe não tem a leveza da ignorância, mas tem o peso da sabedoria. Aquele que sabe nem sempre encontra paz de espírito, mas possui a inquietude da revolta. Então, esse é o ponto. Ser druida hoje é tomar medidas políticas, de ação efetiva nas nossas comunidades em primeiro lugar. Vamos lembrar da máxima, né? Mude a si, mude os seus, mude o mundo. Então, em primeiro lugar, as nossas ações políticas precisam refletir em nós mesmos. Precisamos ser aquilo em que acreditamos. Precisamos ser aquilo que defendemos. Em sequência, precisamos inspirar as pessoas ao nosso redor, levar esse ponto de luz em meio a essa tempestade, esse conhecimento, essa sabedoria, para ajudar as pessoas a vencerem a ignorância e o caos, sendo um ponto fixo de ordenação. E então, isso vai começar a mudar o mundo. Quando recebemos a convocação para atuarmos como druida, recebemos a missão de sermos agentes da mudança. Mas sermos agentes da mudança é como essa árvore, que para crescer precisou ter raízes tão grandes e tão fortes quanto ela. Troncos fortes. E aí sim, adquirir altura e amplitude. Ou seja, precisamos sim pressagiar e conduzir mudanças, mas também sermos arautos da tradição. E por arautos da tradição, não é aplicar a tradição irrestritamente, não é querer que o mundo seja igual e que os valores sejam os mesmos, porque a mudança existe. Mas é sermos conhecedores dessa tradição para que ela não se perca nessa mudança, para que ela possa evoluir, se adaptar, se transformar,
sem perder sua essência. Porque se a árvore perde a sua essência, ela deixa de ser árvore. As suas raízes permanecem ali, mas as suas raízes se transformam em tronco, em galhos, em folhas, flores, frutos. E esse presságio da mudança também está lá no carvalho, que eu não sei se vocês sabem, mas o carvalho é uma das árvores que é considerada ter, abre aspas, sexo, né? Existe o carvalho fêmea e o carvalho macho, que são aqueles que produzem flores e os que produzem frutos, né? E o carvalho, ele tem uma articulação de longevidade, que está sendo estudado na botânica atual, que é a possibilidade de mudança desse sexo. Então o carvalho, ele vai ficando longevo porque chega uma fase da sua vida em que ele para de produzir flor e passa a produzir fruto. E depois ele para de produzir fruto e passa a produzir flor. Ele se adequa, ele se transforma, sem perder a sua essência. Esse é o ponto. Nós devemos ser um ponto de esperança nos momentos de alento. E para sermos esperança, precisamos ter essa luz em nós. Ter essa possibilidade, essa vivência em nós. E aí aqui é onde eu vou falar por mim. Quando eu fui convidado a me tornar druida, eu relutei com todas as minhas forças, eu evitei com tudo que eu podia chegar a esse ponto. Mas eu tive que chegar. E hoje eu entendo aonde eu cheguei. E hoje eu entendo o como que tudo isso perpassou a minha trajetória. Desde a adolescência, sempre militante, ávido por conhecimento, me formei em ciências sociais, sem saber por que eu tinha tanto interesse em conhecer sobre as sociedades. Depois me interessei pela ciência da religião para me aprofundar e conhecer efetivamente o fenômeno religioso de forma mais laica, não de uma forma teóloga, né? E por fim me tornei um doutor em ciência da religião e hoje um professor universitário, um arauto da ciência. Se esse não é um convite para que eu exerça o meu papel de druida na minha sociedade, eu não sei o que é. E se o convite para me tornar druida não é um reconhecimento desse papel social que eu preciso desempenhar na minha vida, na minha vivência, por uma responsabilidade social com o mundo em que eu vivo e com aqueles que estão ali na minha sala de aula para me ouvir, eu não sei o que é. Então, quando nós ouvirmos alguém se definir druida, devemos nos perguntar se as pessoas são essas grandes árvores, mesmo que ainda em brotos. Elas não precisam já ser grandes, mas elas têm que ter esse potencial para crescer. Porque eu não me considero uma árvore grande. Eu não considero que eu cheguei ao meu máximo ou à minha amplitude maior. Eu ainda me considero um broto crescidinho talvez, mas um broto. Mas hoje eu entendo o meu chamado. E aí aqui eu faço um apelo à comunidade. Para que os nossos druidas, e nós temos muitos, que não se reconhecem, assumam a convocação que lhes é dada. Assumam um papel que lhes é oferecido. Nós precisamos de guia. O druidismo, a espiritualidade celta, precisa sair do papel, precisa sair do campo religioso e ser também social, e ser também ampla. Nós precisamos agir no mundo, não só religiosamente, mas precisamos ser esses guias. E para isso precisamos reconhecer o chamado que está em nós, aceitar esse chamado, aceitar essa militância, aceitar essa potencialidade. Ser druida hoje, para mim, é ser um agente de transformação. Ai, mas então você precisa ser aquela pessoa que vai estar brigando com o mundo. Não, não é sobre isso. Talvez seja sobre isso, se isso for o seu papel de transformação. Mas a gente transforma o mundo de várias maneiras. Às vezes a partir dos nossos exemplos, da nossa vida, da nossa vivência, das nossas aulas, dos nossos julgamentos, das nossas condutas médicas, das nossas condutas sociais, das nossas lutas diárias. A gente transforma o mundo pela nossa ação.
seja ela qual for, de acordo com a nossa própria vocação. Então, ser um agente de mudança, é ter um papel no mundo no qual você possa inspirar pequenas mudanças que vão se tornando grandes, ao ponto de em que elas se tornam mais e mais e mais inspiradoras. Como uma grande árvore que promove sombra, mas que também enriquece o solo, possibilitando novas germinações. O nosso bosque hoje é um bosque de concreto. A nossa responsabilidade hoje é uma responsabilidade talvez mais urbana, social, contida nas nossas tarefas do dia a dia, talvez não tão apartados das nossas tarefas diárias como os druidas do passado podiam ser. Mas a tarefa ainda é a mesma. Porque ao olharmos para a imortalidade da alma, a gente tem que conseguir pensar e enxergar um mundo daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios. E se a gente não agir para que esse mundo que a gente enxergue possa ser um mundo vivível, bom, pacífico, então a gente não está exercendo a nossa função. Por isso, se você pretende ser druida, se você sente esse chamado, se prepare. O seu caminho será longo, o seu caminho será pesado. E essa convocação te será feita. Agora entenda, você vai precisar do reconhecimento dos seus. As suas ações por si só não têm significado se elas não forem sociais, se elas não forem comunitárias e se elas não forem reconhecidas. E se você já tem essas ações e essa convocação, assuma-as. Porque nós precisamos disso no dia de hoje. Nós precisamos disso no nosso mundo. Nós precisamos rever as nossas atribuições. E para mim, o druidismo precisa sair da clandestinidade, desse véu de ocultação que se colocou. E que seja agora que o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstruísmo Celta conseguiu um registro perante a sociedade brasileira, que a gente se empenhe nessa direção. Está mais do que na hora, já passou mais do que o tempo da gente se sociabilizar, da gente se revelar, da gente mostrar essa nossa condução. E a gente não precisa fazer pregação nenhuma para isso. As nossas ações serão nossos guias. Então eu chamo vocês a pensar esse papel do druida, que não é um pensamento fácil. E aí eu queria convidar aos vários druidas da nossa comunidade, mesmo aqueles que não se consideram druidas, a desempenharem um outro papel do druida que está um tanto quanto esquecido, o de teólogo. Vamos começar a criar uma teologia druidista? E se os druidas do passado se reconheciam e se reuniam em irmandade, vamos nos reunir em conselhos e em irmandades para que a gente possa criar teologias que coloquem a nossa espiritualidade e religiosidade como uma espiritualidade e religiosidade acessível, compreensível e que saia do campo da pura imaginação e fantasia que muitas vezes chega a muitas pessoas. Vamos tomar essa responsabilidade também religiosa de sermos místicos e de produzirmos estes materiais. Sejam materiais orais, palestras, falas, presenças, materiais literários, mas principalmente materiais reflexivos, que partam de uma base comungada entre essas várias comunidades. Enfim, esse era um pouco do que eu queria trazer para vocês. Eu acredito que eu não tenha me delongado demais, mas eu queria trazer essa conversa, essa problematização, essa pulguinha atrás da orelha para vocês. Isso não necessariamente uma palestra para explicar quem eram os druidas do passado, mas é um chamado para que a gente converse sobre o que é ser druida hoje. E para que a gente possa trazer
de fato, a espiritualidade celta para a nossa vivência cotidiana. Porque é muito fácil eu olhar para o passado, recriar os rituais do passado, fazer os meus rituais seguindo os mesmos scripts e roteiros do passado, mas eles muito provavelmente não vão ter a mesma simbologia, conectividade com as pessoas ao meu redor como eles tinham no passado. Porque esses símbolos mudaram, eles foram ressignificados, a forma das pessoas agirem foram ressignificadas. E os druidas do passado hoje estariam usando tablets, celulares, luzes, né? Então, assim, vamos adaptar o mundo. E vamos nos adaptar a este mundo. Vamos ser esses teólogos, esses teóricos, esses místicos, capazes de olhar essa tradição que a gente resgata, que a gente revive, que a gente cria, e sem perder sua historicidade, sua essência, torná-las uma vivência nos dias de hoje. Torná-las vivível no mundo urbano, no nosso mundo diário, e torná-las tangível às sociedades, às pessoas, às culturas e às coisas ao nosso redor. Então esse é o meu convite a vocês. E nesse sentido, por que não sermos como os algodoeiros ou as samaúmas cujos frutos se espalham ao vento? Por que não deixar a nossa sabedoria e a nossa influência se propagar? Por que não nos colocarmos no mundo? Acho que esse talvez seja um grande diferencial. Se os druidas do passado eram os carvalhos no qual as pessoas recorriam a eles, hoje os druidas precisam ser pessoas cujos seus pontos e as suas sabedorias alcancem as massas. Vamos pensar em talvez inverter a linha de busca. Não esperar sermos buscados, mas criar meios de sermos alcançados, ou de alcançar aqueles que precisam da gente. É isso. Fica a minha contribuição para vocês. Espero que a minha reflexão enquanto pessoa, enquanto druida, né, a reflexão que eu faço é o meu próprio papel, é o meu próprio desempenho, possa tocar vocês de alguma forma e trazer as reflexões. E aí eu convido vocês a dialogarem comigo, a conversarem comigo, a me descreverem o que vocês pensam, o que vocês acham, né? E vamos conversar e construir junto o ser druida do século XXI. Deixo esse convite para vocês. Tem aí meu Instagram, tem aí o meu e-mail, caso vocês queiram, né? E é isso, né? Acredito que eu encerro por aqui, ainda um pouco reflexivo, ainda um pouco pensativo sobre o que tudo isso significa na minha vida e pode significar na vida de todos. E gostaria de ouvir e de debater. Paz e bênçãos a todos vocês. Um beijo, um abraço. Aos que estiverem presencialmente, meu carinho e minhas saudades do evento presencial. Espero estar com vocês em breve. Um beijo, beijo, beijo. E até muito em breve.